Graça e paz, queridos. Aleluia, glória a Deus, amados. Queridos, nós ainda nessa caminhada de Marcos, ainda bem que Marcos ele tem só 16 capítulos. Imagina se a gente fosse numa jornada nos Salmos. O caldo era grosso, queridos, que são 150 salmos. Mas ainda bem que Marcos ele só tem 16. E nós estamos hoje no capítulo 10, aprendendo mesmo, para o camarada quando te perguntar e te confrontar, você poder ter subsídio, substância, consistência para poder passar para ele. Então hoje a palavra do Senhor está em Marcos capítulo 10, e vamos ler o versículo de número 45. Todos encontraram, amados? Aleluia, glória a Deus. O povo está animado, está assim, tão afiado. Um varão. Uma varoa. Aleluia. Feche seus olhos, amados. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Pai, tira toda a dor, todo o cansaço, toda a tristeza, toda a opressão, tudo aquilo que não está de acordo com a tua palavra, nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. E renova nossas forças, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Poder sentar, queridos. Eu estou observando, tem muitos irmãos que estão dodói, a gripe, ela está assolando, e ela não está assolando só aqui não, queridos, é geral. A gripe está fazendo um estrago geral, então muita água, muita babosa, segundo o Alcides aí, a gávea, a aloe vera, muito líquido, né, para a gente repor aí, principalmente nesse ambiente onde nós estamos, que ele é um ambiente vaporoso, é muito vapor, você respira muito vapor, o clima aqui é úmido, um clima muito úmido, então precisa muito líquido. Os hospitais eles estão lotados de crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, estão lotados, queridos. A gripe ela não dá refresco. E eu costumo dizer que esse papo de que a ciência está avançada não está não, porque a gripe é um negócio tão antigo e vem assolando e matando tantas pessoas, e é um negócio meio que inexplicável, sabe? Então a gente sabe que a coisa não é fácil. Vacine-se, vá lá no posto. Ainda bem que existe vacina em abundância. Você vai lá, pega a sua vacina, faz a imunização e o caminho é esse, queridos. Muito líquido, né? Caminhada, boa alimentação, deixar de comer besteira, refrigerante, bolacha. Joga isso tudo fora, que isso aí não presta. E tentar levar uma vida o mais saudável possível. Amém, queridos? Posto essas considerações, tem a ver com a Bíblia aqui, mas é bom a gente ficar ligado. Vamos falar sobre esse versículo onde o Senhor Jesus ele vai chamar alguns dos seus discípulos e vai dizer para eles o seguinte: porquanto o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Porquanto o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Oxalá que nós pudéssemos colocar esses versículos aí, esse versículo na nossa mente, e gravar ele nos nossos corações, e todos os dias
nós pudéssemos pronunciar esse versículo aí antes de sair de casa, antes de nós darmos qualquer passo. Queira o Senhor que nós pudéssemos recitar esse versículo. Porquanto o Filho do Homem, o Senhor Jesus, não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E por que eu digo oxalá que nós pudéssemos gravar essas palavras nos nossos corações? Porque nós vivemos um tempo, queridos, em que o homem, ele deseja ser servido. Ele não quer servir, ele quer ser servido. O homem, ele almeja, ele deseja, ele sente, ele anseia em ser servido. Ele quer tudo imediato, rápido. Ele quer chegar naquela tomada e apertar o botão e a luz acender. Ele abre a torneira, bota a mão embaixo e pinga água. Ele senta numa poltrona, uma poltrona dessas giratória, bacana, toda fofona, e ele aperta ali o botão, a televisão liga, e as coisas vão acontecendo como num passo de mágica. E às vezes o indivíduo, ele tem que buscar alguma coisa próxima, ele não tem mais coragem sequer de se levantar para ir buscar algo. Ele chegou a um ponto que ele está num comodismo tão grande que ele não quer mais fazer nada. A comida já vem pronta para ele na bandeja. Tinha um amigo meu que ele estava na cama deitado, ele chegou ao nível, eu brincava com ele, ele chegou ao nível da mulher levar comida para ele na cama. Ele não estava doente, não tinha nada, não tinha nenhum problema, estava saudável, mas a mulher levava uma bandeja na cama para ele, tudo bacana, sabe? Eu disse: meu amado, me ensine a mágica, me dê essa técnica. Chegou a esse nível, queridos. Então, o ser humano hoje, ele não quer mais fazer esforço, ele está ali na manha, ele é manhoso, ele fica na manha, sabe, torcendo. Um dia desses eu vi aí um camarada fazendo menção a um estado brasileiro, onde tinha um cidadão deitado numa rede, e ele viu uma cobra chegando próximo dele, e ele já dizia para a mulher dele: filha, tu tem remédio aí para cobra, para picada de cobra? Porque ele sabia que ele não ia levantar dali. O cara chegou nesse nível. Tem um ditado popular aí que diz que o camarada, ele era tão manhoso que ele não queria mais ter trabalho de descascar uma banana, e resolveram sepultar ele a si mesmo. Vamos sepultar esse indivíduo que ele já não tem mais coragem nem para comer. E um indivíduo viu ele sendo sepultado vivo, gritou, disse: antes dele morrer eu vou dar pelo menos uma banana para ele comer. Você quer, fulano? Ele disse: está descascada ela? Tá não. Ele disse: então segue aí o homem, queridos, chegou num nível de preguiça, de manhosidade, de comodismo, de ociosidade, chame o que quiser, de inércia, que ele não tem mais coragem, perdeu a coragem, perdeu ali a vontade. Tinha um obreiro que ele dizia: pastor, a minha maior vontade era de poder levantar um aleijado do chão, um cara que estava paralítico ali. Eu disse: começa por aquele ali. Apontei para um indivíduo que não queria nada com a igreja. Ele disse: não, mas aquele ali não está paralítico não, pastor, aquele anda. Eu disse: ele anda fisicamente, espiritualmente ele está paralítico, ele não vem ao culto. Começa por ele. Ele disse: é difícil, pastor, aquele não, ele não quer, é difícil. Então, queridos, nós chegamos a esse nível. Chegamos a esse nível de comodismo. Uma galera de pessoas aí gordas, querido, gorda mesmo, aí o camarada já obeso, porque ele não quer mais fazer um exercício, ele não quer mais buscar um equipamento, ele quer que tudo venha fácil. Ele não sobe escada, se o elevador quebrar, ele se estressa, ele fica estressado, dá murro no elevador,
Se a parada de ônibus é muito longe, ele estressa também, ele fica com raiva. Ele quer que o ônibus pare na porta dele, ele entra, o ônibus deixa também na porta. Então ele chegou num comodismo que ficou difícil. Principalmente se tu convidar ele para ir fazer alguma coisa em favor de um próximo. Ele vai dizer, não rapaz, eu não vou não. Ele não vai, porque é cômodo para ele ficar naquela situação. Mas quando nós ouvimos e quando nós lemos esse versículo que o Senhor Jesus vai dizer, porquanto o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez isso dê uma cutucada, talvez isso dê uma chacoalhada, e a gente comece a despertar um pouquinho mais. Parar de achar que nós temos que ser servido, que temos o direito ou o privilégio de ser servido. E não é dessa maneira, não foi isso que Jesus veio nos ensinar, queridos. Lembram lá em Isaías, quando Isaías vai dizer que o Messias, o enviado, o Cristo de Deus, ele seria um homem de dores, de luta, ele seria um rebento que sem formosura nenhuma, ele caminharia sobre essa terra aqui, e com muita luta, e com muitas lutas, não era fácil a vida do Senhor. E ele viria, queridos, como veio, não para ser servido, mas para servir, amados, servir. Quando Jesus ressuscita, ele vai ao encontro dos discípulos que já estavam todos desviados. E os discípulos observaram de longe, Jesus estava na praia esperando eles. E Jesus pergunta para eles, vocês trouxeram o quê? Pegaram o quê aí para a gente comer? Mas os discípulos também observaram que já havia um fogo pronto. O carvão já estava rolando, o fogo estava pronto, já tinha ali um peixezinho assando, um pão do lado. Não estava esperando ali de mãos abanando, porque tem camarada que ele é manhoso. Ele diz, olha, eu vou aguardar, ver o que o irmão trouxe aí da viagem, como nós estamos aguardando o Menezes. Vamos ver o que o Menezes vai trazer. Menezes disse que vai trazer, agora isso é surpresa, pastor. Vai ser uma surpresa tão grande aí que vocês vão se espantar. Vamos aguardar. Então tem camarada manhoso, que ele está numa fome lascada, mas ele não tem coragem de assar ali nada, ele é preguiçoso. Não sei se o nome é esse, olha, eu estou forçando aqui o preguiçoso. Talvez o preguiçoso diga não, você está forçando. Esse aí é mais do que preguiçoso, isso é manhoso. E ele não faz um fogo, ele não faz nada, ele fica esperando. Ele fica esperando algo acontecer, como se alguma coisa fosse acontecer por acaso, ou numa espécie aí de magia. Mas Jesus já começou um fogo ali, uma brasa, tinha um peixe, tinha pão. Ele apenas perguntou, o que vocês têm aí para a gente comer? Porque ele queria comer com a turma, não era só ele. Não era só ele. Então ele já havia servido ali alguma coisa para aqueles discípulos quando eles chegassem ali. Por que, pastor, nós chegamos nessa situação? Porque o que o Senhor Jesus quer dizer com o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos? Porque, queridos, houve ali um problema com aqueles discípulos do Senhor. Jesus lá no versículo 33, ele vai dizer o seguinte, olha, preste atenção. O Filho do Homem vai subir a Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos malfeitores e vai ser crucificado, vai apanhar, vai ser humilhado, vão espancá-lo, o Filho do Homem, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então, quando os discípulos ouviram isso, vocês já sabem a história. Pedro vai se exaltar, o outro vai falar alguma coisa, mas teve dois discípulos ali que tiveram um pensamento diferente. E isso Marcos registra, amados, que é para a gente aprender.
Talvez você possa pensar, mas isso não era para estar registrado, pastor, porque foi envergonhou a igreja. Mas foi registrado para que você possa entender. Levantaram-se 2 discípulos chamados Tiago, que em hebraico quer dizer Jacó, e João, grande João, os filhos de Zebedeu. Então se chegaram com Jesus ali no ouvido, ali na manhã, deixaram os 9 discípulos de lado ali, e chegaram ali no ouvido do Senhor, e fizeram a seguinte proposta para o Senhor, preste atenção. Disse: mestre, permita-nos que na glória nós estejamos um do teu lado, o outro do outro lado. Eles não queriam nada, não. Menino inocente, não queriam nada. Mestre, permita-nos que na glória estejamos assentados, um no teu lado direito, o outro no teu lado esquerdo. Jesus olha para eles, eu penso que Jesus poderia ter dado uma gargalhada. Mas vocês, porventura, estão preparados, estão prontos para beber do cálice que eu hei de beber e do batismo com que eu hei de ser batizado? Jesus falava da morte, do sofrimento que ele ia passar lá em cima. E eles, na cara de pau, disseram: sim, nós estamos firme e forte. Igual Pedro lá, que disse: não, comigo, Senhor, se o primeiro que te pegar, comigo era bala, era faca. E eu não corro, não arrego 1 minuto. Não tem aqueles caras que chegam contigo e dizem: não, parceiro, vamos juntos. Que se pintar alguma coisa, eu não arrego 1 minuto. Que tu olha para trás, o cara está a milhares de quilômetros na carreira, aplicando o último golpe. Esse cara não sabia que esse cara era covarde, né? Então os filhos de Zebedeu fizeram essa proposta indecente para o Senhor. Proposta indecente. Jesus vai dizer: rapaz, para ele fechar ali o ciclo, ele vai dizer: rapaz, preste atenção, não é prerrogativa minha dar cargo para um para sentar à direita, o outro para sentar à esquerda. Essas vagas, essas prerrogativas, esses locais, essas colocações, elas já foram distribuídas antes da fundação do mundo. Então a Bíblia diz que, ouvindo os outros discípulos, ficaram furiosos, indignados com essa proposta indecente de João e Tiago. E nós estamos comentando esse assunto por quê, queridos? Porque isso não mudou, até hoje funciona dessa maneira. O ser humano querendo prerrogativas para ele. O ser humano, ele quer uma prerrogativa para ele não quer: não, pastor, eu não nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça. A Bíblia diz que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e pá. Calma, rapaz. Fomos uma reunião para constituir uma ordem ministerial numa cidade próxima aqui de Manaus, e reunimos ali uns 40 pastores, falamos um pouco sobre o que é que seria essa organização, como funcionaria. Um negócio bacana, uma organização que já existe aqui no Amazonas há mais de 40 anos, era a Ordem de Ministros Evangélicos do Amazonas. E no meio de tudo, um se levantou e disse: eu vou ser o presidente, eu sou o cara que eu tenho mais graduação. Falou muito sobre as questões dele lá de educação, conhecimento, e o cara era doutor em divindade. Eu disse: eu nunca ouvi isso na minha vida, né? Doutor em divindade. Eu disse: nunca vi isso na minha vida, mas ele disse que era. Depois ele fala sobre isso. Mas olha como funcionam as coisas. Nós estávamos começando a explicar o que seria uma união, um projeto de união em prol de uma coletividade. E a negada estava preocupada com o cargo, meu irmão. Eu vou ser o quê, pastor? E eu vou ser quem, fulano? O que eu vou ser, pastor? Então tem essa de... O ser humano tem isso com ele. Ele pensa muito em ser servido. O que eu vou receber? Qual é a parada? Hoje nós vivemos um... Camarada, isso é capitalismo. Pastor. Não, isso não é capitalismo, não. Isso é lucrismo louco. É uma loucura que dá no indivíduo, chamado de lucrismo. Ele fala muito em capitalismo. Não, isso não é capitalismo, é lucrismo. Capitalismo é uma coisa maravilhosa.
Isso é lucrismo, é o cara que quer achar que ele é o esperto, ele é o tal, é o cara, é o que vai conseguir e tal. E hoje eu estava ouvindo um áudio de um indivíduo que ele fala: não atenda telefone. Ele tomou por meta na vida dele não atender mais telefone, porque aquelas ligações intermináveis de pessoas ligando atrás de oferecer isso, oferece aquilo, é plano disso, é plano daquilo. Eu não sei se vocês recebem muito essas ligações, mas esse camarada recebia muito. E o camarada, às vezes, ele é curioso, ele quer ali argumentar, mas ele não está preparado, porque o indivíduo do outro lado, ele é um profissional da comunicação, ele manja muito, ele entende, ele sabe dobrar um indivíduo daquele. E quando o cara abre o olho, ele já perdeu o dinheiro. E às vezes ele vem chorando e diz: eu fui roubado. Não, ele não foi roubado. Ele se deixou roubar, ele quis ser roubado porque ele foi curioso. Não, mas é porque eu queria ver até onde ia, pastor. Não tem esse papo de ver até onde ia. Até onde vai é o resultado do roubo, vai ser roubado, não tem o que explicar, porque o cara do outro lado lá, a mulher, é especialista em fazer o indivíduo, em dobrar o indivíduo. Então não tem essa de queria ver até onde vai é ser roubado. Então ele tomou por meta na vida dele não atender mais telefone, sair dessa de telefone e deixar de achar que é o esperto. Porque tem cara que, eu fui só ver o que era, para ver se ele ia, até onde ia, para ver se ele ia me roubar mesmo, o que ele queria. Não, isso é curiosidade, queridos. E a curiosidade foi que levou o homem à queda. Isso é curiosidade. O cara tem que ser, ele tomou por meta de não atender mais o telefone. O telefone pode tocar aí 100 vezes, ele não atende mais. Porque ele não sabe quem é que está lá do outro lado da linha. Mas se for um parente, um amigo, vai ter um WhatsApp, vai ter outras formas de comunicação, mas ele não atende mais. Hoje você está com o telefone ali, 24 horas, alguém querendo te vender um plano de ligação, aumentar a internet, é tanta coisa, cara, é infinito aí as possibilidades que alguém está te ligando, perturbando aí, não tem horário, sabe? Por quê? Porque sabe que o homem ele é curioso, o homem ele gosta de comodidade, o homem ele gosta de ser o cara, o homem que eu digo de uma maneira geral, isso vale para o homem, para a mulher. Então ele gosta de ser apresentável, de ser apresentado, de que as pessoas o bajulem. Então isso é natural, isso está meio que na índole do homem aí, ele gosta disso, né? Mas Jesus vai dizer: olha, não foi isso que eu quis, o que eu sonhei para vocês. Tiago, João, não foi isso que eu sonhei para vocês. O que eu sonhei foi outra coisa. E ele vai ensinar a gente o seguinte: olha, aquele que quer ser grande no reino dos céus, comece aprendendo a servir aqui na terra. Comece aprendendo a ser servo do seu próximo. Se você quer ser grande no reino, você tem que aprender a servir o seu próximo. Mas se por um acaso a tentação te forçar a querer ser soberbo, a querer subir num pedestal ali, no tijolo, esquece isso e lembra-te que o maior no reino ele tem que ser humilde aqui. Lembra-se que você veio aqui para servir e não para ser servido. E Jesus vai falar o seguinte, vai dizer: olha, os que são considerados governantes sobre a terra, eles dominam essas pessoas. E os poderosos continuam dominando os outros, os demais. Mas com vocês não é assim. Aquele que quer ser grande, seja o menor. Comecem a aprender a ser nivelados. Entendam que não existe graduação entre vocês. Não tem esse papo de que o cara é o pastor e eu sou aqui apenas um pequeno. Não tem isso. Todos somos iguais. Não tem esse tipo apóstolo, de pastor, eu sei lá, são tantos cargos que a negada dá aí para bispo, bispa, o tio, a tia, o profeta, né?
o profeta maior, o profeta gigante, o super gigante, o macro. E é tanto nome, cara, que eles dão, que não, mas Jesus vai dizer, cara, para com isso, cara. Não é essa a minha lógica com vocês. A minha lógica com vocês é de que todos vocês possam aprender a servir uns aos outros. Uns aos outros. Essa é a lógica. E ele vai ensinar essa turma bem. Ele vai dar uma aula sobre isso. Talvez naquela hora, João e Tiago já começaram ali a vazar e ficar envergonhados, né? Porque isso, queridos, a gente chama de oportunismo. Isso é oportunismo. Um camarada que entra numa parada dessa, ele fica ali esperando ali uma oportunidade para ele dar um bote, sabe? Jesus nem tinha ainda ido à cruz, a negada já estava disputando ali uma vaga. Pastor, isso aconteceu no passado? Acontece até hoje. Até hoje acontece. Você vê nessas reuniões de assembleia de igreja, é uma confusão danada. Essa semana aqui em Manaus, eu não sei se vocês leram aí nos noticiários, houve uma eleição numa igreja aí que foi um quebradeiro danado, quebraram a igreja toda, rapaz. Jogaram o banco, acertaram um velhinho lá, que o velhinho está meio quebrado, sabe? Acertaram uma outra senhora, foi muito soco dentro da igreja. Por quê, queridos? Porque falta mais amor, sensibilidade, sabe? Falta mais diálogo e falta mais conhecimento, tempo de qualidade com Deus. O camarada tem que ouvir. Jesus disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Logo que eu me converti, quando eu chegava na igreja, que eu olhava lá num púlpito da igreja, rapaz, era uma galera de velhinhos sentado lá, sabe? Tudo que eu perguntava, o que é isso aí, amado? Ele disse, rapaz, são os diáconos. Até o nome era feio. Eu digo, rapaz, diácono? Dentro da igreja existe isso. Esse diácono é um cargo, rapaz. Fica quieto aí, senta aí que tu não entende desse negócio. E era um monte de velhinho que eles sentavam ali, dobravam ali a perna bem bonitinha, o cabelo penteadinho de lado, dobravam a perna ali com aqueles paletó de primeira, sabe? Botavam um lencinho dobrado e a mãozinha em cima do lenço, e eram muitos. E o pastor, ele dizia, olha, aqui no púlpito só sobe quem é ungido. Eu disse, rapaz, o negócio está difícil aqui para a galera que está aqui atrás, olha. E eu era um cara estranho, eu era um cabeludo, sabe? Cabeludo com uma bota vermelha, uma calça jeans preta, uma camisa tipo de cowboy, toda esfiapada, e a crentalhada olhava para mim assim de maneira esquisita. Tinha uma senhora que olhava para mim que ela só faltava me detonar, sabe? Esse cara, isso aqui tá difícil, né? Parada aqui tá feroz. Mas esse era o costume, essa era a cultura do cara. Ele achava que ele queria, e passava uma bandeja, e passava sempre ali uma bandeja com um suco amarelo, eu acredito que era de laranja. E para a galera que estava lá atrás não caía nada, sabe? Calor desgraçado, um calor terrível, sabe? Eu disse, cara, se um dia eu chegar a ministrar alguma coisa, a primeira coisa que lá não vai ter negócio de gente sentado lá na frente. Isso aí eu achava de último. De última, né? E tem mais um negócio, o camarada só subia no púlpito se ele tivesse um paletó, e um paletó de primeira, uma gravata bem arrumada, senão ele era amaldiçoado. Estava em rebeldia e ele ia para disciplina, e não tinha negócio de disciplina de um mês, não, era disciplina de 2, 3 anos. Eu disse, cara, eu achava muito. Um tempo desse, o irmão me procurou aqui na igreja, já depois de muito tempo, e disse, pastor, eu fui disciplinado. Eu disse, quanto tempo? Ele disse, 80 anos. Eu disse, rapaz, a tua foi pesada. Tua foi pesada demais. Tem como reverter esse quadro, pastor? Eu disse, olha, ora e chora aí aos pés do Senhor e pede misericórdia dele, porque isso aí, eu acho que a contagem está errada nesse prazo. Mas, queridos, em síntese, o que a gente quer dizer com isso? Que o homem, ele gosta de ser bajulado, ele gosta de ser servido, ele se sente confortável, e isso acaricia o ego dele, ele se sente o máximo. Mas isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Não estou dizendo aqui que o cara vai andar todo relaxado, todo avacalhado, não é isso.
Você vai andar limpo, você vai andar... A roupa do cara não é uma roupa apresentável, mas está limpa, tá? Então, beleza, cara. Pastor, o sapato não está muito apresentável, mas está limpo, está higienizado, tá? Então está show de bola. É por aí que funciona. Não tem aquele papo, não, o cara tem que estar todo no padrão, e aquela Bíblia grande, bem gigante, né? Não tem razão para isso, amados. Não tem razão. E eu sempre digo, meu amigo, nu, vestido, chorando, sem chorando, na chuva, no sol, de noite, de dia, dobre o joelho, ore ao Senhor e Ele vai ouvir a tua voz. Funciona assim, não precisa de paletó. Paletó não vai salvar ninguém, cara. Paletó não vai salvar ninguém. Agora, é claro, se você tem paletó e gosta do seu paletó, vá com paletó, meu irmão. Eu não gosto de paletó. Principalmente numa temperatura dessa atual que, olha, nós estamos beirando 9 horas da noite. E a temperatura aqui deve estar beirando aí 32 graus. Tem condições de ter paletó? Nem o ar-condicionado dá conta de uma temperatura lascada dessa. Aí o cara vem de paletó, todo naquela polpa, achando que ele está abafando. E não é isso, amados. Não funciona dessa forma. Muitas vezes está ali um irmãozinho simples, humilde, mas ele tem uma palavra que muda, que transforma, que mexe, que toca no coração, que vai lá na alma. O cara disse, rapaz, que palavra profunda era essa? Foi essa. É isso. Nada de pompa, nada de amaciar o ego. Mas Jesus, ele procura o quê, queridos? Jeremias, ele vai nos dar a fórmula e a gente insiste em teimar. Jeremias vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso sim, amados, isso é você ter tempo de qualidade com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias, Abacuque, ele vai lá no 3,17, dizer, olha, não importa se tem ovelha nos currais, se a grama está verde, se tem manteiga lá nos depósitos, estou preocupado se a uva deu, se a uva deixou de dar. Eu não estou preocupado com a figueira, se ela floresceu, se ela não floresceu, isso para mim não importa. Isso são coisas secundárias. Eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei o seu santo nome. Isso é o que o profeta vai dizer para nós. Para que nós possamos entender, amados, de uma vez por todas, que aqui é só uma passagem. Aqui é só uma experiência que nós estamos tendo. Somos seres espirituais, amados, vivendo uma experiência humana aqui na terra. Passageira, não dá para acumular nada aqui não. Passageira. Então faça o seu melhor. Sorria todos os dias, ainda que as circunstâncias digam não. Você sorria todos os dias. Levante sua cabeça, louve ao Senhor, esqueça o secundário, ame o Senhor de todo o seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar com você. Haverá lutas? Sim, pastor, vai ter lutas, mas o Senhor jamais vai te abandonar. Ele vai estar do teu lado, te sustentando nos momentos mais difíceis da tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, e multiplique sobre você a sua unção, a saúde, a paz no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, queridos.